Ressurreição e a vida. Jesus, a ressurreição e a vida. Então diz assim, se você já achou comigo, acompanha aí João 11:17. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia ficava a uma cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca da morte do irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo o que pedirdes a Deus, Ele o concederá. Disse Jesus: teu irmão vai ressuscitar. Respondeu Marta: eu sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o Mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Versos 30. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja que ela disse a mesma coisa que a irmã. Jesus, vendo-a chorar e também chorando os judeus com que estavam ali, comoveu-se profundamente no seu espírito e perturbou-se. Perguntou-lhe: onde o puseste? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede como amava. Alguns, porém, disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também que esse não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente, outra vez dirigiu-se ao sepulcro, e era uma gruta onde uma pedra estava posta sobre ela. Verso 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: já não te disse para você, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro! De novo, boa noite, graça e paz. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A ministração, se você quer marcar o nome, saindo da sepultura para servir a Deus. Saindo da sepultura para servir a Deus. Jesus não ressuscitou Lázaro por acaso. E eu quero introduzir você nessa ministração, fazendo você pensar um pouquinho. Por que Jesus ressuscitou a Lázaro? Por quê?
Pensa um pouquinho. É bom você pensar, porque às vezes a gente não pensa. Por que Jesus ressuscitou a Lázaro? E eu vou lhe ajudar. Se você ler o texto ali meio rapidinho, você vai ver que os judeus disseram: veja como o amava. E você poderia falar: olha, ele ressuscitou o Lázaro porque ele o amava. Mas Jesus amava só Lázaro? Tinha tantos outros. No dia que Lázaro morreu, um monte de gente morreu. E por que não foi ressuscitado? Então eu vou ajudar você, e assim pensando, nós vamos caminhar nessa ministração que não é longa. Por que ele ressuscitou a Lázaro? Primeiro, marque isso e vai deixando na palavra já entrar no teu coração. Porque não era a hora de Lázaro morrer. Então não era a hora de Lázaro morrer, porque tinha outros Lázaros mortos, inclusive com o mesmo nome, não foi ressuscitado. Então não era a hora de Lázaro morrer. Não era. Então eu quero dizer para você que se tem qualquer indício de velório, de morte indicada para o teu lado, eu quero dizer: não é hora, não é hora, não é hora. Creia nessa palavra: não é hora, não é hora e não é hora. Se você crer, pode aplaudir. Porque às vezes fala: vai morrer, vai acontecer isso. Não vai, não vai. Outra coisa muito importante, muito importante. Lázaro, eu quero aprofundar um pouquinho aqui, porque às vezes a gente fala: porque Lázaro ouviu. Ok. Será que outros também não ouviram? Aí é para você pensar. Eu não quero nem discutir teologia, mas com certeza outros que estavam sepultados também ouviram. Mas só porque Lázaro saiu, porque Lázaro reagiu. Anota essa palavra: Lázaro reagiu. É muito importante a nossa reação. É muito importante a nossa reação. Então reaja no teu espírito esta palavra que você começa a receber no teu coração. Então por que Jesus ressuscitou a Lázaro? Primeiramente porque, como eu disse para você, não era uma questão de amor, mas uma questão de que não era hora de morrer. E outra coisa que me chama muita atenção, porque você precisa ler a Bíblia e acompanhar os passos que aconteceram. Lázaro, ele se envolveu, já era envolvido, mas ele se envolveu mais ainda no ministério. É a mesma coisa uma empresa quando contrata um funcionário. Ela não contrata simplesmente dizer: eu pus mais um funcionário na minha lista. Não, ela tem um objetivo, ela tem um propósito bem estudado antes de contratar. Porque normalmente as pessoas no RH, nas seleções que eles fazem, eles pesquisam, eles analisam. Por quê? Porque é o perfil que eles querem. Então eu quero dizer para você que de repente tem muita coisa dentro de você que Deus precisa no ministério, e então eu profetizo que vem ressurreição na nossa direção. Posso ouvir amém? O versos 11, o texto diz assim: Lázaro estava enterrado há 4 dias. Veja bem, no versos 11, estou facilitando para você, diz que Lázaro estava enterrado há 4 dias, ok? 4 dias. E eu já expliquei para você isso, que os judeus acreditavam que até 2 dias a pessoa poderia até voltar à vida. Passou de 2, sem chance. Por quê? O pior desengano não é o que as pessoas tentam nos desenganar. O pior desengano é quando nós mesmos desenganamos nós mesmos. Como você fala assim: não tem jeito. Então isso é muito importante. Por quê? Porque dentro de você, você carrega o dom de ser capaz. Mas é você que ativa esse dom. Tudo bem, um empurrãozinho é bom. É a mesma coisa, carro velho, quando não pega, dá um empurrão. Ele pega, mas você tem que acelerar. Se você não acelerar e não souber dirigir, ele morre de novo, e morre de novo, e morre de novo. Você não vai chegar nunca. Então um empurrãozinho é bom, mas nós temos que saber acelerar. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo vai te guiar aceleradamente na direção do teu milagre. Se você crer, faça alguma coisa. Ele vai conduzir você na direção do teu milagre. Amém? Então o versos 11 diz que ele estava morto. Lázaro estava enterrado há 4 dias. Preste bem atenção. E no 43 Jesus dá um grito, em alta voz:
Lázaro sai para fora, ou Lázaro vem para fora. Vem para fora. Se você quer marcar, saber ouvir é um desafio do nosso tempo. Saber ouvir. Hoje em dia, com as redes sociais e um monte de coisa, as pessoas não sabem ouvir. Hoje as pessoas, às vezes não sabem nem falar. Às vezes não sabem nem falar. E muitas vezes a cura está numa pessoa falar. Mas um outro precisa saber ouvir. O outro precisa saber ouvir. Então um grande desafio hoje é saber ouvir. É o desafio do nosso tempo. Saber ouvir. E eu quero profetizar que você vai ouvir a voz de Deus essa semana inteirinha. Você vai ouvir. Tinha uma situação de morte aqui, não tinha? Tinha. E as situações nos afetam. Nós somos humanos. Nós somos humanos. Eu que eu digo esses dias que estou com uma dificuldade de audição, e eu quero que todos vocês orem por mim. E até a médica, que é amiga da Vandinha, que é evangélica, falou para mim assim: Paulo tinha um espinho na carne, você está com um espinho na orelha, mas Deus vai resolver isso. Então nós, muitas vezes, nós somos, as circunstâncias, elas nos pressionam. Então eu quero dizer para você que não importa a situação atual e nem a passada, não importa. Hoje Jesus te diz: sai da sepultura e vem para fora. Sai do mundo e venha para o reino. Saia da derrota e venha para a vitória. Saia da morte e venha para a vida. Deus, Ele quer te dar vida e vida em abundância. Jesus, Ele quer fazer, olha, Ele quer trazer você de volta para a vida. Eu ouvi uma frase, não sei de quem é, mas ela é pesada. Diz assim: a pior morte não é a morte física, porque fisicamente nós, às vezes, ninguém gosta de falar de morte, né? Mas Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, todo mundo morreu, até Jesus morreu, ressuscitou, e nós vamos morrer, ressuscitar e vamos ser eternos. Então, mas o X a pior morte não é a morte física, é aquilo que morre dentro de nós enquanto nós estamos vivos. Por que o mundo cheira mal? Não tem nenhum cadáver jogado nas ruas aí, mas por que o mundo cheira mal? Porque as pessoas estão mortas dentro dela mesma. Quando as pessoas falam, elas não falam de vida, elas não falam de esperança, elas falam de morte. Então você está ouvindo o que? Não importa, não interessa a situação que passou, não importa a situação atual. A situação atual, o teu presente não será o teu futuro será melhor, você pode ter certeza disso. Por quê? Por que eu falo isso? Jesus, Ele quer trazer vida para você. João 10:10. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, vírgula. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Então você precisa crer, nós precisamos crer. E não é ver para crer, é crer para ver. É o contrário. Jesus disse assim, olha: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Então receba vida nessa noite. Agora preste atenção, mas sem dúvida, sua missão principal, o diabo, é matar e destruir. E depois mata, creio que o diabo não faz, o diabo não faz isso de uma única vez. Aqui começa a mensagem. O inimigo, ele não faz isso de uma só vez. Porque tem um ditado que diz: se o diabo fosse tão feio como se pinta, todo mundo fugia dele. Então eu quero que você entenda isso. O processo de construção é um processo, às vezes demorado. O de destruição também não é rápido. Às vezes a gente fala: ufa, não, mas de repente o inimigo já começou a trabalhar. Então Deus hoje vai te dar um discernimento das coisas. Você vai enxergar coisas que você não enxergava antes. Então veja bem, o diabo, ele vai matando áreas da nossa vida, e muitas vezes nós vamos aceitando. É assim mesmo, não tem jeito, isso não muda, isso nunca vai melhorar. E enquanto isso, a morte está se instalando. Você pode ver que Lázaro não morreu do dia para a noite. Foi um processo em que a morte o visitou.
O texto lido fala de um homem chamado Lázaro. Diga Lázaro. O que Lázaro era? Amigo de Jesus. O verso 2 diz assim, ó: Jesus amava muito a Lázaro, porém Lázaro adoeceu e por fim morreu. Certamente muitos sonhos e projetos foram enterrados com Lázaro. Isso que eu quero que você entenda. Lázaro não era velho. Você não é velho, nós não somos velhos. Então, provavelmente, quando ele morre, muitos sonhos e projetos foram enterrados com Lázaro. Aplicando essa palavra às nossas vidas, nós temos que aplicar a palavra às nossas vidas. Fisicamente, nós estamos vivos. Diga, fisicamente eu estou vivo. Fisicamente todos nós estamos vivos, senão não estaríamos aqui, estaríamos em outro lugar. Mas o diabo, ele tem adoecido os nossos sonhos. E a pior morte não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então o inimigo, ele começa a colocar adoecido os nossos sonhos. Sabe que é do tipo que a pessoa chega nos 30 e pouco e fala: acho que não vou casar mais. Quem disse? Eu estou com 35, 40, não fiz uma faculdade, não vou fazer mais. Quem disse isso? Então ele começa a adoecer os nossos sonhos. De repente você fala: a minha família não vai mudar, vai ser assim mesmo. Meus filhos, eles vão ser assim mesmo. Não vão ser assim mesmo. Tem jeito, tem esperança. Há esperança para você. Há esperança. Lamentações 3:29 diz: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Amém? Então vamos lá. Fisicamente, ele tem adoecido nosso sonho. Ele tem, anote aí, desestimulado o nosso ministério. Desestimulado o nosso ministério. O primeiro ministério nosso que deve funcionar, qual é? Família. A esposa tem que amar o marido, incentivar o marido. O marido tem que incentivar a esposa. Nós precisamos estar mais juntos. Você que tem família, pare de bater boca, pare de discutir, comece a se amar mais, comece a se respeitar mais, se unam mais. Então, ele começa a fazer o que mesmo? Adoecer o sonho, desestimular nosso ministério, e também tem sepultado, enterrado muitos sonhos e projetos em várias áreas da nossa vida. Deus, ele nos ama muito. Você sabe que Deus te ama? Então diga para você mesmo: Deus me ama. Deus nos ama muito e não quer deixar que a nossa vida continue desse jeito. Quando eu na oração eu disse que Jesus, quando ele no cortejo fúnebre ele parou, no velório ele parou, todos os enterros que Jesus foi, ele parou. Então isso eu quero crer nisso com você, junto nessa ceia de março, que qualquer projeto de morte vai cessar. Amém? Qualquer projeto de morte vai cessar, porque Jesus está conosco. Não é possível que Jesus venha e fale assim: eu vim para ver vocês morrer. Eu acho que não tem graça. Esse não é o Jesus que nós conhecemos, esse não é o Deus que nós servimos. Deus, ele nos ama muito e ele não quer nos ver nessa situação. E nós vamos ver 3 projetos que o diabo tentou sepultar na vida de Lázaro. Então, quando sepultou Lázaro, não sepultou simplesmente: morreu mais um, é assim mesmo. Não, muita coisa. Então vamos lá, 3 projetos que o diabo tentou, mas não conseguiu. Eu lembrei até do meu genro agora. Ele tentou, pelejou, mas não conseguiu. Ele pelejou, mas não conseguiu. Ele é um derrotado. Eu clamei ao meu Senhor, não sei lá e tal, e foi o diabo que caiu. Então, se alguém vai cair, não é você, é o diabo. Ele pelejou, mas não conseguiu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. 3 projetos que o diabo tentou sepultar na vida de Lázaro. E eu quero que você anote, preste atenção, que é sério isso aí. É tudo extraído da Bíblia. E que talvez ele tentou fazer o mesmo na sua vida.
Porque o diabo, você sabe que ele é meio repetitivo, né? Ele é meio repetitivo. Então vamos lá. Ele tentou fazer talvez na sua vida, e que nesta noite Deus vai trazer de volta a vida. Ele não vai conseguir, vai pelejar, mas não vai conseguir. Primeiro projeto, anote, são só 3 e nós já vamos orar e cear. Primeiro projeto que o diabo tentou sepultar na vida de Lázaro foi o projeto familiar. O inimigo não gosta de família, porque ele não tem família. Quem que é parente do diabo? Quem que é o pai do diabo? Quem que é o tio do diabo? Quem é o avô do diabo? Ele não tem família. Ele não tem. E você tem família. Você tem família. Então, o primeiro projeto que ele tentou sepultar na vida de Lázaro foi família. Por quê? Porque Lázaro era jovem, Lázaro não era casado. Lázaro, e você sabe que todo judeu casa, forma uma família e faz um monte de filho. Então, ele tentou sepultar o projeto família. De repente você fala, já casei, cuidado, ele vai querer sepultar o projeto família. Casei com a pessoa errada, eu deveria ter casado com outro. Agora veio o filho, não deveria ter feito filho. Porque ele quer sepultar o projeto família. O projeto família é o projeto mais importante de Deus na terra. A igreja veio muito depois. Família foi um dos primeiros projetos de Deus na terra. Então família é muito importante. E aqui vai um puxãozinho de orelha do teu pastor. Tem pessoa que fala, vou cuidar, eu não estou indo na igreja porque eu estou cuidando da minha família. Eu não acredito nisso, eu não acredito mesmo. Eu estou cuidando da minha família quando eu jogo a minha família dentro da igreja. Porque ali eu sei que está na oficina de Deus, e quem entra na oficina de Deus torto sai consertado. Você pode ter certeza disso. Então a nossa família tem que estar na igreja. Diga, minha família tem que estar na igreja. Eu quero ler para você rapidinho o Salmo 128. Que Deus nos dê graça por causa do tempo, mas não sei porque eu senti de ler esse salmo aqui. 128. Olha o que diz o Salmo 128. Vamos lá, 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e dos teus filhos como plantas de oliveira à roda da mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da sua vida, e que seja a prosperidade de Jerusalém, e vivas para ver os filhos dos teus filhos. Paz seja sobre Israel. Pode aplaudir. Aleluia, você vai ver seu filho e o filho dos seus filhos. Maravilha. Família é projeto de Deus. Diga, família é projeto de Deus. Diga, eu amo minha família. Eu oro pela minha família. Glória a Deus por isso. Tudo indica que Lázaro era um homem solteiro, ainda jovem, pois morava com as suas irmãs Marta e Maria. Com certeza Lázaro, como eu já disse, um bom judeu, ele sonhava em casar. Se você ainda não casou, vai casar. E se você já casou, cuide da sua família. Ter muitos filhos. Mas com a morte, esse projeto foi sepultado. Preste bem atenção. Foi sepultado. Hoje existem muitas pessoas que sonham com o projeto família, mas por uma série de coisas, de ações demoníacas, o diabo consegue sepultar esse projeto. Infelizmente muitas pessoas vivem frustradas e infelizes. Família dá trabalho? Dá trabalho, mas é uma bênção de Deus. Daqui a pouco você volta para a tua casa, quem vai estar do teu lado? Teus familiares. Então pare de brigar, começa a se amar, que é melhor. Se está de cara virada, desvire o quanto antes. Segundo, então qual foi o primeiro projeto? Família. Segundo projeto que o inimigo tentou sepultar na vida de Lázaro foi o quê? O projeto espiritual, o seu ministério. Lázaro, ele estava trabalhando, servindo a Jesus, e morrendo, o que o inimigo tentou sepultar? O ministério. Você veja que o inimigo, ele quer sepultar o teu ministério.
Porque o ministério é que vincula você com Deus, o ministério que faz você se envolver com a palavra, o ministério que faz você, de repente, vir domingo cedo, vir na reunião, vir ensaiar domingo à noite, à tarde, sei lá. Então, esse vínculo, e o inimigo sabe que se você se vincular, se você se ligar com Deus, ele não pode com você. Tudo que ele vai querer fazer é desligar você de Deus. É aquilo, eu sempre digo, pai e mãe, alguém vai fazer mal para o teu filho na tua frente? Mas não vai mesmo, tu vira um leão, vira uma leoa. Tu acaba com o pedaço, tu arma um barraco, mas não resolve. Pode ter certeza disso. Então, o segundo projeto que o inimigo tenta sepultar na vida de Lázaro é o projeto espiritual, o seu ministério. Como já sabemos, Lázaro era um grande amigo de Jesus, servia e ajudava no ministério de Jesus. Certamente sonhava em também ser um grande homem de Deus, levar a palavra, enfim, tal. Então, o inimigo achou que estava sepultando o ministério dele. Deus, ele imaginava de levar a palavra para o mundo inteiro. Talvez pensasse, o mundo precisa conhecer o Jesus que eu sirvo. O mundo precisa conhecer o Jesus que eu sirvo. Mas a morte também sepultou esse sonho. Então existem pessoas dentro da igreja que estão fisicamente vivas, mas muitas vezes com a vida espiritual. Então é muito importante a nossa vida espiritual. E aí, veja bem, não tem como você botar uma câmera ou um pitbull atrás de você 24 horas. É cada um de nós que temos que... É a mesma coisa banho, ninguém vai ficar vigiando. Você tomou banho hoje, vai ficar cheirando você se você tomou banho. Tem gente que não toma banho, passa perfume e engana bem, mas ela sabe que não tomou banho. Se você não jantou, você vai chegar na tua casa hoje e vai jantar, porque você sabe que você está com fome. Então é a mesma coisa a parte espiritual. Nós temos que assumir essa responsabilidade, porque muitas vezes as pessoas estão vivas fisicamente, mas espiritualmente e ministerialmente mortas. Um dia sonhou em ser usado por Deus, mas por vários motivos e por influências demoníacas. Anote isso, os demônios tentam influenciar negativamente, com certeza. Tomara que, se você nunca viu um morcego, tomara que você nunca veja. Mas se você vê um morcego, se ele vier para cima de você, não vai querer fazer carinho, vai querer te morder. Ele vai querer tirar o teu sangue, pode ter certeza disso. A intenção dele é essa, não tem outra. Então o inimigo, ele vai tentar paralisar uma coisa que é uma essência. É como se fosse uma raiz de uma árvore. Você sabe que o segredo da árvore é a raiz. Se a raiz adoecer, a árvore paga a conta. Então essa parte espiritual, ela é muito importante. Então, por vários motivos, eles tentam influenciar. Por exemplo, não sonhar mais. Tem pessoas que não sonham mais, tanto fez como tanto faz. Então você precisa voltar a sonhar com o seu ministério. Posso ouvir amém? Essa igreja, aliás, precisa voltar a ganhar discípulos. Diga, eu preciso voltar a ganhar discípulos para Jesus. Sabe por quê? Toda vez que você ganhar pessoas para Jesus, vem uma porçãozinha de sabedoria na tua vida. Você, quando casou, você não sabia nada de filho. Agora você sabe trocar fralda, sabe muita coisa. Não aprendeu muita coisa? Por que você aprendeu? Porque você tem um filho. É como o pastor João disse, eu aprendo mais com meu filho do que achei ele comigo. Interessante isso, e é verdade mesmo. Aprende mesmo. Provérbio 11:30 diz o quê? Quem ganha almas, sábio é. E para concluir, nós já vamos para a parte da ceia. O terceiro projeto, que são esses três, tá? Família, ministério. O terceiro projeto que o inimigo tentou sepultar na vida de Lázaro foi o seu próprio futuro. Foi o seu próprio futuro. Porque se você fala, fulano morreu, como vai ser o futuro dele? Já morreu. Então o inimigo, ele vai querer sepultar o teu futuro. E por que Jesus ressuscitou Lázaro mesmo? Porque não era hora de morrer. Você tem futuro. Não sei a tua geração, principalmente os mais jovens agora, mas na minha época, às vezes as pessoas iam estudar, a pessoa fala assim, para que você está estudando o que mesmo? Para que? Não tem vaga de serviço.
Para que você vai está estudando? Para que gastar dinheiro à toa? Você não vai conseguir emprego. Você sabe o que é isso? Querer sepultar o futuro antes da hora. O teu futuro não depende do mundo, não depende de circunstâncias, situações. O teu futuro está na mão de Deus. Então, o terceiro projeto que ele tentou sepultar foi o que mesmo? O futuro. O diabo, ele tenta de todas as formas provar que você não tem futuro. Ele vai tentar desestimular você dentro de você, mas não vai conseguir. Diga, ele vai pelejar, mas não vai conseguir. O verso 20, Jeremias 29:11 diz assim, ó, eu amo esta palavra, anote aí, Jeremias 29:11. Pois, Deus falando para você, pois eu bem sei os planos e projetos que eu tenho para você. Eu amo a palavra porque ele fala assim, eu bem sei, certeza. Certeza. Você que é pai e mãe, você não tem certeza que o teu filho é o teu filho? Você tem certeza que ele vai dar certo? Ele pode ter dúvida, você não. Certeza, eu tenho uma certeza. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Diga esperança e futuro. Às vezes a pessoa quer futuro sem esperança, não existe. Que entre no teu coração nessa noite a esperança. Que entre esperança. Esperança é uma força invisível que vai impulsionar você para frente. Esperança e um futuro. Em Cristo há esperança para você. Há esperança para a tua família. Amém? Tem esperança para a tua família. Tem esperança, sabe o que? Para o teu ministério. Tem esperança para o teu ministério. Se o diabo tentou até sepultar Jesus, ó, preste bem atenção. Se o diabo tentou ou até sepultou, eu quero que você entenda, ó, se o diabo tentou ou até sepultou alguma coisa na tua vida, Jesus pode ressuscitar. Eu amo porque Jesus, ele pode trazer à existência o que ele quiser. Você veja que a própria irmã desenganou, falou, não tem mais jeito. Jesus falou, tem sim. Ah, é lá no último dia. Jesus falou, não, é agora. Pronto. Então eu quero dizer para você que o importante é a gente crer. Eu não sei se você pegou uma receita de algo que você gostou, ouviu, pegou da internet, e talvez você nunca fez um bolo. Aí você pega e vai, segue passo a passo. Sabe o que vai acontecer? Uau, você vai fazer um bolo. Mas você tem que seguir. Se você não seguir, aí não sei o que vai sair. Vai sair um ET dentro do teu forno. Mas se você seguir, eu já contei para vocês a história, deixei até uns assanhados, né? Eu tenho que tomar cuidado, eu me empolgo. A costelinha lá do barbecue. Você pega, você vai lá, você paga 80, 90 pau num pedaço de costela desse tamanho, que não dá nem para encher a barriga. Aí você vai no mercado, compra 2 quilos e faz com 25, 30 reais. É só comprar os temperinhos direitinho, fazer, fica igualzinho que os caras vendem lá. E a turma faz fila para comer lá. Para terminar, Jesus disse, Lázaro dorme, ou seja, ele não morreu. Que coisa maravilhosa, né? Lázaro dorme. Depois Jesus, né? Jesus, olha, eu quero que você saia daqui apaixonado por Jesus. Do coração de Jesus, ele disse, Lázaro dorme. No coração de Jesus, o teu sonho não morreu. Está vivinho, só está precisando de um empurrãozinho, ele está vivo. Ele está vivo. E hoje é noite de Jesus dar um empurrãozinho no teu sonho. Jesus disse, Lázaro dorme. Ou seja, ele não morreu. Mas isso, ó, não vai ficar assim, ele vai ressuscitar. Não é hora de dormir, não é hora. Não era hora dele morrer. Ah, como que eu quero que essa palavra entre no teu coração. Por que ele ressuscitou? Porque não era hora de morrer. Por que Jesus está investindo em você? Porque não é hora de você parar. Não é hora de você parar. Posso ouvir amém?
os sonhos e os projetos, a esperança, o futuro, tudo foi enterrado com a morte de Lázaro. Quantas pessoas hoje estão dentro das igrejas, mas não têm mais alegria de viver, de fazer a obra? Tudo parece que é passado, já não sonham mais, se entregaram e não lutam mais. O inimigo conseguiu adoecê-las, estão enfermas, estão sepultadas, para não assustar os discípulos. No começo Jesus disse assim, Lázaro está dormindo. Então Jesus foi com calma e disse assim: Lázaro está dormindo. Porque eu digo para você, você sabe que os teus sonhos não morreram, e hoje eles vão receber investimento dos céus. E no versos 14 Jesus disse assim claramente: olha, Lázaro está morto, mas isso não vai ficar assim, eu vou lá despertá-lo. Você está diante de alguém, não sou eu, você está diante de alguém que desperta qualquer tipo de sonho. Você vai voltar a sonhar, você vai voltar a viver, você vai voltar a fazer célula, você vai voltar a profetizar, você vai voltar a amar, você vai voltar a cuidar da tua família, você vai voltar a ter vontade de cozinhar, de fazer comida, você vai voltar a ter desejo de limpar a tua casa, nem que seja simples. Você vai voltar a ter desejo. Olha, eu quero te dizer algo para você, você que está vivo, que tem um corpo perfeito, que tem saúde. Louve a Deus. Louve a Deus. Mande a preguiça embora. Mande a preguiça embora. Faça o máximo que você puder fazer. Faça o máximo que você puder fazer. Faça o máximo que você puder fazer, porque Deus vai fazer o máximo por você. Tenha certeza disso. Ele vai fazer o máximo por você, até a última hora. E eu não quero me emocionar, principalmente nós que somos pais, mas o relacionamento de Davi e Salomão. Davi, quando Deus foi para recolher Davi morreu falando: Salomão, meu filho, obedeça a Deus, seja homem. E foi um grande rei. Ele não morreu lamentando, ele morreu instruindo o filho. As últimas palavras foram palavras de vida, foram palavras que influenciaram o futuro de uma nação. Quero dizer para você que você tem poder dentro de você para influenciar uma vida, para influenciar seus filhos, sua família, o ambiente da tua casa, essa cidade, esse estado, essa nação, porque tem vida de Deus dentro de você. Você não é uma cisterna que só recebe, você é fonte de água viva. E eu quero dizer que onde você abrir a boca, profetizar, declarar, as coisas vão começar a acontecer. Como Jesus chegou lá, ele disse: Lázaro, vem para fora. E ele veio. Deixou todo mundo abismado. Deixou todo mundo abismado. Aleluia. Aleluia. Eu vou despertá-lo. Chegando lá, Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Deus, ele chama os seus. E quando ele chama, nada pode deter. Nada pode deter. Nada. Você está orando? Continue orando. Às vezes a gente ora uma vez, Deus não respondeu, fala: Deus não ouviu minha oração. Continue orando. Continue orando. Daniel orou 21 dias. Ana orou 25 anos por um filho. Eu não vou nem perguntar, mas tenho certeza que praticamente acho que não tem ninguém aqui que já ore por uma causa há 25 anos. Ana orou. Só que quando o filho veio, não foi um filho qualquer, foi simplesmente Samuel. Então o que Deus tem para você é grande, mas você tem que nutrir. E às vezes não é fácil. Sabe por quê? A gente quer nutrir com a nossa inteligência. A gente quer nutrir com o nosso intelecto.
Mas nós temos que nutrir com a nossa fé, com a nossa dependência, como foi dito aqui, debaixo de um senhorio. Deus todo mundo tem. Deus todo mundo tem. Mas Senhor nem todo mundo tem. E eu digo que você tem um Deus e tem um Senhor. Jesus fala: Lázaro, vem para fora. E hoje eu quero dizer que Deus está chamando coisas interessantes dentro de você para sair para fora. Quando Ele chama, não nada pode detê-lo, nem a morte, nem o inimigo. Lázaro, vem para fora. Se existiam áreas da sua vida que estavam paradas e que precisam ser movidas, este é o momento. E eu quero que você já vá ficando em pé. Nós já vamos cear e depois nós vamos ter um tempo de oração. Se existe qualquer área dentro da tua vida, seja ela, como você ouviu aqui, na área familiar. Primeiro projeto que o inimigo quis sepultar com a morte de Lázaro foi o projeto familiar. Segunda coisa foi o projeto espiritual, o ministério. E o terceiro, o próprio futuro. Sabe quando as pessoas olham e dizem assim: eu não tenho jeito, eu não tenho futuro, não tem jeito para mim. Eu digo que tem jeito. Tem jeito. Tem jeito sim. Jesus disse: Lázaro está dormindo, Lázaro morreu, mas eu vou lá e a história não vai ficar desse jeito. Então deixa o Espírito Santo fluir dentro de você nessa noite. Não tenha medo. Grandes coisas vão acontecer, amém? Continue orando, nós já vamos participar da ceia.